Você sabe o que é um atributo? Será que Deus pensa, raciocina? Será que ele conjectura as suas ideias? Criatividade é um dom ou uma habilidade? A igreja, ela é o modelo de uma sociedade perfeita? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema a raça humana. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo nesse canal, aqui do lado tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Ainda não é inscrito? Faça a sua inscrição, não esqueça também de ativar o sininho. Por quê? Porque todo vídeo que eu posto você recebe em primeira mão, maravilha? E não deixe também de fazer aquele comentário, de curtir essa aula e de compartilhar, porque isso é muito importante e eu também leio todos os comentários que vocês fazem aqui pelo YouTube. Maravilha? Vamos lá? Lição de número 4. Hoje nós vamos falar sobre os atributos do ser humano. É a segunda vez que eu estou gravando essa aula. Eu gravei quase meia hora de aula, fui clicar, espaço insuficiente, eu perdi todo o meu tempo, ou seja, eu fiz uma aula, o celular não gravou, então por isso que eu estou aqui novamente. Maravilha? Mas vamos lá, isso acontece. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 10. Hoje nós vamos falar sobre os atributos do ser humano. Essa aula é muito interessante, essa aula é muito assim, proveitosa, tá? Porque nós vamos falar um pouquinho de nós, seres humanos. E para introduzir, você precisa levar para sua classe o seguinte: o que é atributo? Tá? O que é? Isso é o quê? O que é atributo? Olha que interessante. Primeiro vamos definir o que é atributo. Atributo é uma qualidade do ser. É algo que identifica. É aquilo que é por é. Como assim, Fábio? Ou seja, sem ser isso, você não é aquilo que dizem que você é. O que nós falamos que nós somos? Seres humanos. Então, por que eu falo que a outra coisa, vamos dizer assim, é um ser humano? É pelos atributos. Então, o que é o atributo? É as qualidades. É aquilo que eu olho e eu identifico que ele é igual a mim, ele pertence à minha espécie, ou seja, isso é um atributo, é uma qualidade. Por exemplo, qualidade, um ser humano, ele precisa ter cabeça, olhos, nariz, boca, perna, braços, orelha, cérebro. Um ser humano precisa ter coração, fígado. Será que ele precisa ter isso para que eu possa falar ele é um ser humano? Ele precisa ter órgãos, ele precisa ter membros. Então, olha que interessante. Um ser humano não precisa ter isso. Porque tem ser humano que nasce sem braço, sem perna. Tem ser humano que nasce sem órgãos. Teve já ser humano que nasceu com uma má formação no cérebro, nasceu sem cérebro. Nasceu, ou seja, ele estava sendo formado sem um cérebro. Então, olha que interessante, o que qualifica o ser humano não são membros e nem órgãos. O que qualifica o ser humano são alguns atributos, por exemplo, espiritualidade, criatividade, sociabilidade, criatividade. Ou seja, esses são alguns atributos que faz o ser humano ser quem ele é. Então vamos fixar então aqui. Então o que qualifica um ser humano não são órgãos e nem membros, mas é a criatividade, a espiritualidade, a sociabilidade. É isso que faz nós sermos quem nós somos. Maravilha? Deu para entender? É de forma simples, didática, mas ao mesmo tempo profunda, para que você possa entender esse princípio, ok? Tópico primeiro, a espiritualidade humana, ponto 1. A origem divina do nosso espírito. De onde veio
o nosso espírito? Aqui eu quero ensinar dois princípios para vocês. Primeiro princípio, a origem está em Deus. Por que está em Deus, Fábio? Por três verdades. Primeira verdade, o espírito saiu de Deus. O espírito é de Deus e o espírito vai voltar para Deus. Então, por isso que a origem do nosso espírito está em Deus, por três verdades. Saiu dele, é dele, então volta para ele, tá? Isso é muito interessante. A segunda ideia que você precisa tirar desse tópico, desse ponto primeiro, é o seguinte, que nós somos parte de Deus, mas não somos Deus. Deu para entender? Nós somos parte de Deus, porque quando Deus sopra, saiu algo dele, estava nele e entrou em nós, ok? Então nós temos parte dele em nós, mas nós não somos ele, ok? Que é um exemplo prático que aconteceu comigo e com vocês. Você tem parte do seu pai e de sua mãe em você, mas você não é nem papai e nem mamãe. Você é um indivíduo. O nome já diz tudo. Indivíduo. Não tem uma outra cópia como você. Você é único e especial. Por exemplo, eu sou gêmeos idêntico. Tem um outro ser andando pelo Brasil que ele é idêntico a mim, mais precisamente na capital de São Paulo. Tá? Ele é idêntico a mim. Então, olha que interessante. Nós saímos de papai e mamãe. Nós temos partes de papai e mamãe, mas nós não somos nem papai e nem mamãe. Nós somos indivíduos diferentes. Indivíduos personalizados. Eu gosto dessa palavra, personalizado. Sou eu, Fábio Segantin. É ele, Fabiano Segantin. Você conseguiu entender isso? Então nós somos parte de Deus. Parte de Deus está em nós, mas nós não somos ele, ok? Uma outra ideia que eu quero mostrar aqui ainda para vocês é o seguinte, que a Bíblia diz que Deus soprou, tá? O que é soprar? Ó, olha aqui, ó. O sopro você vê? Não, mas você sente. O sopro é o movimento, e esse movimento afeta alguma coisa. Olha o que a Bíblia diz lá no Evangelho de João capítulo 3. O vento, tá? O vento. O vento é uma coisa, ok? É uma coisa. E quando o vento entra em movimento, ele provoca o quê? O sopro. Ou seja, o que é o sopro? É o movimento. O vento passa, ok? O vento passa, ele faz um movimento. Esse movimento afeta uma outra coisa. Nesse caso que a Bíblia diz, são as folhas, porque o vento sopra para onde quer. E aí as folhas ficam batendo de um canto para o outro. Você conseguiu entender que o ato de soprar causa um movimento e esse movimento altera uma outra coisa? Olha, pega essa, irmão, pega essa e leva para tua classe. Quando Deus sopra em mim, em você, ele causou um movimento. Esse movimento mudou a nossa história. Ou seja, teve um impacto na minha e na tua vida. É por isso que a Bíblia diz, Gênesis 2, verso 7, que quando ele sopra, movimento, o fôlego da vida dentro de nós, nós passamos, nós não éramos, nós passamos a ser o quê? Alma vivente. O que significa isso? Alma vivente. Nós não éramos alma vivente? Não. Olha o que acontece. Ele cria a matéria. Ele cria o homem. Material. Aí ele sopra movimento. Esse movimento causa um impacto em nós. Então nós passamos a ser alma vivente, ou seja, nós passamos a ser seres espirituais. Ou seja, aí houve o que? Uma junção. Houve uma conexão, matéria e espírito. Então nós atuamos nesse mundo por uma força
Foi um movimento que Deus fez, que mudou a nossa história. Então nós somos o que somos hoje por causa de um movimento que Ele fez na nossa vida. Então se nós impacta hoje a sociedade é porque Deus primeiro nos impactou. Ponto 2, o anseio natural do espírito humano. Querido, aqui eu quero ensinar 2 princípios para vocês. Primeiro princípio, o anseio. O que é anseio? É o desejo. É uma necessidade. Então olha só, o desejo, tá? O anseio não é forçado, mas nasce com a gente. Eu não preciso me esforçar de forma alguma para eu não buscar a Deus. Ou seja, a necessidade que eu tenho de preencher uma lacuna dentro de mim é natural, já nasce comigo. Paulo diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, ou seja, a glória foi retirada. Se foi retirada, existe uma lacuna. E essa lacuna precisa ser preenchida. Você consegue entender essa ideia? Lacuna precisa ser preenchida. Ou seja, então um anseio pela busca de algo, por uma necessidade, é natural. Eu não me esforço. Mas eu quero ensinar para vocês também que a busca sim, a busca é forçada, a busca tem que ser constante. Ou seja, para eu preencher essa lacuna, a lacuna eu não faço nada, ela acontece, já nasceu comigo. Para eu preencher essa lacuna sim, eu preciso ter força, dedicação, empenho. É por isso que o salmista 40, o Salmo 42, verso 1 diz: assim como as corças suspiram pelas correntes das águas, a minha alma suspira pela tua presença. Ou seja, aí precisa ter força, precisa ter busca, precisa ter um empreendimento. Eu preciso orar, jejuar, eu preciso me esforçar para preencher essa lacuna. Pegou essas 2 ideias? Isso é muito interessante. Ponto 3, aqui tem uma palavra difícil, desculpe se eu pronunciar ela errado, tá? Ponto 3, a revivificação do espírito humano. Quem é que revivifica o nosso espírito? Queria 2 ideias muito importantes. Quem começa o processo de revivificação, quase engasguei aqui, do nosso espírito é o Espírito de Deus. Por quê? Porque Paulo nos garante que nós estávamos mortos em pecados e em delitos. Morto não pensa, morto não fala, morto não tem nenhuma conexão. Se eu sou morto, eu não calculo, eu não penso, eu não raciocino, eu não escolho as pessoas que me direcionam quando eu estou morto. Então o que o Espírito de Deus faz? Ele me dá vida. E quando ele me dá vida, eu tenho a capacidade de ouvir o que? A palavra. Quando eu ouço a palavra, é decisão minha, se eu aceito ela ou não. Quando eu aceito essa palavra, que palavra? A palavra da cruz. O meu espírito, então, ele é totalmente revivificado. Maravilha? Deu para entender? Somente o Espírito de Deus pode revivificar a nossa alma. Aqui não tem psicologia, aqui não tem teologia, aqui não tem filosofia, não tem autoajuda, não tem nada humano. Somente o Espírito de Deus que pode revivificar a nossa alma, porque saiu dele, é dele e volta para ele. Então somente ele pode fazer isso, ter vida novamente. Ponto 2, a racionalidade humana. Ponto 1, Deus é um ser racional. Queridos, Isaías capítulo 18, capítulo 1, verso 18 ao 20 é muito interessante. Aqui, do capítulo 1, do verso 18, precisamente o verso 18, eu aprendo uma grande verdade. Qual é, Fábio? Anota aí e leva para sua classe. Deus gosta de raciocinar. Ele gosta de pensar. Ele gosta de ponderar. O verso 18 diz assim, quando Deus fala para o povo de Judá: vem aqui, povo, vem comigo e vamos raciocinar, vamos refletir. Ou seja, vamos trocar uma ideia. Eu vou expor a minha ideia aqui para vocês. Olha que interessante, Deus é um ser que gosta de raciocinar. Por que ele gosta de raciocinar? Porque ele não sabe o que ele vai fazer, não. Ele quer nos ensinar que ele, sendo transcendente, ele reflete. Imagina nós, seres mortais e finitos, que precisamos sim refletir sobre aquilo que nós vamos fazer. E aí eu aprendo uma outra coisa. Se Deus gosta de raciocinar, faz um quadro, pinta isso, leva para a tua classe essa verdade que eu vou mostrar aqui para vocês. O seguinte: quem não raciocina peca. Que isso, Fábio? Anota isso, leva num quadro, escreve, faz uma pintura bonita e coloca lá.
Quem não raciocina, peca. Coloca lá na tua igreja, coloca na entrada da porta da escola dominical. Quem não raciocina, peca. Ok? Vamos lá, ponto 2, a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. Querido, deixa eu te ensinar uma verdade aqui. Pensar aqui não anula a espiritualidade. Que isso, eu vou ficar pensando? Quem pensa muito perde a espiritualidade, negativo. Pensar não perde, não anula a espiritualidade, pelo contrário. Quem pensa mantém, reestabelece e restaura a espiritualidade. Tá? Essa é uma outra frase muito interessante. Pensar não anula a espiritualidade, pelo contrário, mantém, reestabelece, restaura a nossa espiritualidade. Ponto 3. O culto racional agrada a Deus. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Tá? Que Deus pede para que nós apresentemos a Ele um culto inteligente, um culto racional. Presta atenção no que eu vou te dizer. Ele não está falando sobre culto de intelectualidade. Sabe por quê? Porque na tua classe, tá? Tem pessoas que não sabem ler nem escrever. Tem pessoas que nunca foram para a escola, nunca sentaram num banco escolar, nunca pegaram um papel para escrever num banco escolar. Tem pessoas que têm um primário, talvez, um ensino médio. Outros sim, já foram para a faculdade, já são doutores, já são mestres, falam vários idiomas. A questão aqui não está na intelectualidade, a questão está aqui na racionalidade. É pensar, é calcular aquilo que está fazendo. Porque se adoração, se culto fosse focado somente nos intelectuais, eu estaria totalmente perdido. Tá? Eu não estaria adorando a Deus. Então, olha que interessante, a questão aqui não é a intelectualidade, porque tem muitos intelectuais dentro da igreja que não prestam um serviço racional. A questão não é intelectualidade, a questão é racionalidade. Se você é um ser racional, você adora a Ele em espírito e em verdade. Mas você pode ser até intelectual, mas se você não for racional na tua crença, na palavra de Deus, você não adora a Ele. O seu culto é ébrio, o seu culto é doido, o seu culto é bêbado, o seu culto é deformado. Então a questão não está na intelectualidade, mas na racionalidade, o quanto você é sóbrio, ok? Maravilha? Tire isso da sua cabeça. A questão não é intelectualidade, mas racionalidade. Tópico terceiro, a sociabilidade humana. Ponto 1. A solidão é nociva ao ser humano. Querido, deixa eu te mostrar uma verdade. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz para a editora Betel, uma série que eles lançou uma época, tá? Foi o ano passado, sobre as enfermidades da alma. E eu gravei sobre uma enfermidade da alma, a solidão, tá? Então eu vou deixar o link aqui em cima, você clica e assista. Tem coisas profundas, eu explico a diferença entre solidão e solicitude, é algo muito proveitoso. Maravilha? Tópico segundo, a família é a origem da sociedade humana. Querido, esse outro princípio, esse outro atributo do ser humano é muito interessante, a sociabilidade, tá? Então, olha que interessante, a família, ela vem antes do quê? Ela vem antes da sociedade, do Estado e da igreja. Não existe sociedade sem família, não existe Estado sem sociedade, não existe igreja sem família, ok? Conseguiu entender? Então a família, ela é o quê? Ponto primeiro, ela é a coisa mais importante que existe no mundo, é a família. Segunda coisa, ela é a base dos relacionamentos. Tudo começa dentro dela, ok? Outra ideia, é nela, é dentro da família, porque a família é uma oficina modeladora do caráter. É na família onde você aprende a amar, é na família onde você aprende a respeitar as diferenças. É na família onde você consegue ver um gordinho e um magrinho. É onde você consegue ver um claro e um escuro. É onde você consegue ver um alto e um baixo. É onde você consegue ver o quieto e o barulhento. É onde você consegue perceber que a diferença do outro te completa. É na família onde você aprende respeito. É na família onde você aprende que a diferença de pensamento faz parte de uma sociedade. É na família
onde o seu caráter começa a ser modulado. Você não pode deixar que o mundo modele a tua família. É na família que tudo começa. Maravilha? Por isso que a família ela é muito importante e é alvo do nosso inimigo. Ponto 3. A igreja de Cristo é uma sociedade perfeita. Cá entre nós, a tua igreja, ela é perfeita? A tua igreja não tem diz que me diz? A tua igreja não tem aqueles irmãos que não conversam um com o outro? Então, a tua igreja não é perfeita. Então, por que o autor diz que a igreja de Cristo, uma sociedade perfeita? Vem comigo. O que ele quis dizer é o seguinte, tá? E eu concordo com o ponto de vista dele. A igreja mística, ela é o exemplo de uma sociedade perfeita. Tirando a cabeça, tá? Que nós somos o corpo, Cristo é a cabeça. Cada um é um membro. Ou seja, nós estamos dentro de uma sociedade. O que é a sociedade? Tem um contrato, tem duas partes, e essas duas partes vai trabalhar para que esse contrato se cumpra, ok? Isso é uma sociedade, tá? Então a igreja, ela reflete esse contrato, tá? Qual é o contrato? Do reino de Deus, de implantar o reino de Deus, de divulgar o reino de Deus aqui nesse planeta. Mas é tão interessante que nessa sociedade tem pessoas diferentes. Um é braço, o outro é perna, outro é dedão, outro é junta. Ou seja, cada um tem uma posição específica nessa sociedade que eles fizeram, ok? E tudo precisa andar de forma harmônica, porque se um membro está defeituoso, está com um problema, todo o corpo sofre. Então a ideia que o autor está passando é uma ideia muito interessante, porque ele quis dizer o seguinte, que o papel da igreja mística representa o papel de uma sociedade perfeita. É claro que essa sociedade perfeita ela nunca vai existir, isso é uma utopia. Isso é um conto de carochinha, né? Como dizia meu pai, é história para boi dormir. Nunca vai existir, mas a igreja é um exemplo, tá? Dessa sociedade perfeita, ok? Ponto 4, não é ponto 3, ponto 4, a liberdade humana, tá? Olha que interessante, a liberdade humana é algo muito interessante, ou seja, a capacidade que eu tenho de escolher. Aqui nós temos o livre-arbítrio e o ato de decidir. Querido, mas deixa eu te dizer uma coisa, o livre-arbítrio, então eu posso fazer o que eu quero, negativo. O livre-arbítrio é uma escolha que você faz, mas lembra de uma coisa, toda escolha tem uma consequência. Ou seja, Deus me deu a capacidade de escolher? Me deu. Mas a capacidade que Ele me deu de escolher, tá? De escolher, não anula o impacto dessa minha decisão. Não é, eu vou sair escolhendo aí. Eu vou sair escolhendo, quero ter 2 mulheres, 3, 4 homens. Eu vou sair escolhendo, eu vou beber hoje um monte e tal. Hoje eu vou escolher, eu vou tomar umas, vou pegar o meu carro e vou dirigir. Você pode, mas tem uma consequência. O que você precisa entender é o seguinte, que o livre-arbítrio é um poder que Deus nos deu, mas Ele cobra por cada decisão tua. Cada decisão tua ela é fundamental para o teu sucesso ou para o teu fracasso. O livre-arbítrio não é uma mão que Deus te deu, onde Ele aprova todas as tuas decisões. É uma capacidade que Ele me deu de escolha, mas toda escolha tem uma consequência. Por isso que entra o ponto 2, o ato de decidir. Eu decido, eu escolho. Eu decidi vir para a América. Eu decidi trabalhar nos Estados Unidos. E isso vai ter um impacto positivo ou negativo na minha vida. Depende da forma em que eu escolhi. Você consegue entender isso? Então Deus respeita a tua escolha, Ele respeita a tua posição, mas Ele cobra aquilo que você está fazendo, porque a lei da semeadura, aquilo que você planta, você colhe, você decide, e toda decisão existe um impacto. Ponto 3, a soberania divina. Querida, a soberania divina, para mim, é um dos atributos mais importantes que existe. Não mais importante, mais bonito que eu acho. O que é soberania? É o ato de ele governar sem ser questionado. Ele respeita o livre-arbítrio, ele respeita a minha decisão, mas também existe a soberania. Quando ele quer fazer, meu amigo, ninguém é capaz de impedir. Ele não pede o meu palpite, ele não pede o teu palpite, ele não está nem aí para minha pouca intelectualidade ou pela minha muita intelectualidade, não está nem
nem aí para aquilo que você está pensando. Quando ele quer fazer, ninguém pode impedir. Ele respeita livre-arbítrio e decisão, mas quando ele quer fazer, haha, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque ele vai fazer sim. Por quê? Porque ele é soberano, ok? Ele é soberano. Tópico quinto, a criatividade humana e o trabalho. Ponto 1, a dignidade do trabalho. Querido, presta atenção, o trabalho vem antes da queda. Se o trabalho vem antes da queda, o trabalho é bênção ou maldição? É bênção. Eu trabalho com meu filho esse dia disse o seguinte: pai, se eu encontrar Adão, se eu encontrar Adão, eu vou dar umas porradas em Adão, porque eu tô aqui sofrendo por causa de Adão. Eu disse pra ele: filho, você sabia que o trabalho dignifica o homem? Aquilo entrou, não sabia mais que ele entrou dentro dele. E passou uns dias e ele falou pra mim: pai, eu estava pensando no que você me disse sobre que o trabalho dignifica o ser humano. Ou seja, mas isso é uma verdade. O trabalho é bênção. Se o trabalho é antes do pecado, então o trabalho não é maldição, o trabalho é bênção. Tá? Ponto 2, a criatividade humana. Querido, aqui é fundamental, aqui é espetacular. Todos nós somos criativos. Que isso, Fábio? Não, somente quem tem o dom da criatividade consegue exercer a criatividade. Criatividade não é habilidade, criatividade é um dom. Quem é que te disse isso? Deixa eu te dizer isso, isso é um atributo do ser humano. Todo ser humano, eu vou repetir, todo ser humano, você é criativo. Ou seja, criatividade, o que é criatividade? É criar, é reinventar. Ou seja, a criatividade não é dom, você não nasce com isso. Ou seja, específico para algumas pessoas. Ou seja, não é um grupo seletos de criativo, mas são pessoas que decidiram reinventar, pessoas que decidiram ser criativas. Então a criatividade é uma habilidade desenvolvida pelos seres humanos. Então você pode ser criativo e a criatividade te tira da tua posição. Como assim, Fábio? A criatividade, ela tem a capacidade de mudar a tua história, porque você não nasceu para ser assim. Você não nasceu para ser pobre, você não nasceu para ser um miserável, você não nasceu para ser um infeliz, você não nasceu para ter essa família destruída que você tem. Você pode recriar essa família, você pode recriar essa vida econômica que você tem, você pode recriar sim, você pode reinventar a tua história com o próprio Deus, você pode reestabelecer isso, mas para isso você tem que ser criativo. Ou seja, mas como que eu consigo ser criativo? Fábio, usa as suas habilidades naturais. Começa a olhar para você e começa a perceber onde você tem melhores aptidões naturais. Se a tua habilidade não é para falar em público, então descarta essa. Se a sua habilidade não é para interagir com as pessoas, descarta essa. Mas você tem uma habilidade muito grande com tecnologia, você tem uma habilidade muito grande em conexão com pessoas, você tem uma habilidade muito grande para perceber detalhes. Então usa essa capacidade que você tem natural e reinvente para que você possa mudar essa história, porque pessoas criativas salvam a vida econômica, pessoas criativas salvam a família, pessoas criativas salvam a sua vida como eterno, pessoas criativas mudam o mundo, pessoas criativas impactam a vida de outras pessoas. Que você possa ser criativo, meu irmão, porque a criatividade está em você. Busque ela, desenvolva ela, porque foi assim que Deus nos criou. Seja criativo. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem,